Eu mandei de novo no grupo o texto que a gente está trabalhando, tá bom? Se por acaso alguém perdeu aí o arquivo. Vou compartilhar aí com vocês e a gente... E vocês me ajudam, tá? Pelo que eu anotei aqui, a gente chegou a falar das mudanças de fronteira no território europeu. É isso mesmo? Vocês lembram? Isabela, eu posso compartilhar também no fim da aula o endereço do canal, tá bom? Eu pus na aula passada, mas não tem problema, eu compartilho hoje novamente. No finzinho da aula, coloco lá no grupo, tá bom? Vamos lá. Então, a aula passada, eu vou seguir daqui de onde, como eu disse, onde minha anotação está feita. Qualquer coisa, vocês me avisam que eu retomo. A gente, então, falou que no final das grandes guerras, né, e no fim da Guerra Fria também houveram mudanças nas fronteiras, o desaparecimento e o surgimento de novos estados, né, e até vou fazer uma pausa aqui e vou perguntar. Vocês sabem a diferença de estado escrito com letra minúscula e estado escrito com letra maiúscula? Eu não sei não, dona. A única que eu sabia era a diferença de terra com minúsculo e terra com maiúsculo. De estado com minúsculo e maiúsculo, eu nunca vi na minha vida. Tá. Luísa, você gostaria de falar? Não sei não. Tá. Então, é importante fazer essa distinção, porque no próprio texto ele traz a ideia de Eu estado. acho que estado, ele fala sobre, sei lá, estados brasileiros, estado com letra maiúscula, ele fala, tipo, sei lá, estados brasileiros, estado com letra minúscula fala, tipo, sobre estado, tipo, da pessoa, por exemplo, a pessoa está no estado triste. Entendi, José. Não é bem isso, não, tá? Esse estado aí, a gente está tratando dos estados que a gente fala na geografia, tá bom? Esse estado com letra minúscula, ele quer dizer o estado aí, como você falou, os estados do país, por exemplo. Então, o estado de São Paulo, o estado do Amazonas, esse estado é escrito com letra minúscula. O estado com letra maiúscula, ele vem da ideia de estado-nação. Então, toda vez que vocês observarem num texto estado escrito com letra maiúscula, a gente está se referindo a um país, tá bom? Então, estado com letra maiúscula é a mesma coisa que país, ok? Acho importante porque isso pode aparecer aí nos materiais ao longo das aulas, tá? Então, é importante que vocês compreendam aí essa diferença, tá? Então, assim, no final desses conflitos, né, da Primeira, da Segunda Guerra e da Guerra Fria, teve aí mudanças entre fronteiras, o desaparecimento e o surgimento de novos países, né, novos estados. Por exemplo, no final da Primeira Guerra, a gente teve lá o fim do Império Austro-Húngaro, e esse império, ele originou 4 países, né? Ele origina a Tchecoslováquia, a Polônia... Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, que eu já me perdi aqui. A Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria, né? Todos esses países faziam parte do Império Austro-Húngaro. No final da Guerra Fria, por exemplo, no final da Segunda Guerra, esses 3 paísinhos aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, eles passam a integrar a União Soviética, eles passam a fazer parte desse bloco de países. No final da Guerra Fria, quando a União Soviética se desfaz, né, quando a União Soviética chega ao fim, a gente também vê o surgimento de alguns estados novos, né?
junto aí com países como Belarus, Ucrânia, Rússia e Moldávia, né? Que eram países que faziam parte da União Soviética. Se a gente for observar, né, antes desse processo aí da pandemia, pelo menos a gente estava acompanhando notícias com uma certa frequência, né? A Ucrânia e a Rússia, elas estavam disputando um território chamado de Crimeia, né? Que é justamente, né, uma disputa que ela se origina lá no fim da Guerra Fria, né? No fim da União Soviética, porque era um território aí que era de interesse da Rússia, porém a Ucrânia também reivindica posse desse mesmo território. Então, assim, ao longo da história do continente europeu, a gente observa essas disputas, né? Sem falar na própria Alemanha, né? Que ao longo desses fatos marcantes, também tem o seu território redesenhado, né? Ora ela ganha terras, ora ela perdeu terras. Então, a Alemanha também muda a sua configuração ao fim dessas grandes disputas. Tudo bem? E existem alguns autores que chamam isso de dança das fronteiras, né? Então, essa coisa de desaparecer império, surgir Estado, e aí aquele Estado que surgiu, né? Aquele país novo, passou um tempo e foi dividido. Por exemplo, a Tchecoslováquia, ela não existe mais. Ela deu origem a dois países, né? A República Tcheca e a Eslovênia. A Iugoslávia, ela também não existe mais. Então, existem países que surgiram, que perduraram um tempo e mais recentemente, do ponto de vista histórico, né? Então, assim, principalmente na década de 90, né? Esses países passaram por novas reorganizações de seus territórios, sobre movimentos separatistas, e deram origem a países novos. Então, existe, historicamente, no território europeu, essa mudança, tá? E isso é tão presente que existem movimentos separatistas, né? E existem povos com vontades de formar o seu próprio país. Talvez um exemplo mais próximo da gente é o que acontece na Espanha em relação à região da Catalunha, né? A Catalunha, né, a cidade talvez mais conhecida da Catalunha é Barcelona, e é uma região da Espanha que é muito diferente do restante do país. Na Catalunha, eles não falam espanhol, eles falam catalão, e eles têm uma cultura própria, um jeito de vida próprio que difere do restante da Espanha. E existe uma vontade popular de que essa região se torne um país independente. Mas é aquilo, né, pessoal? Nenhum país aceita numa boa perder território. E a Espanha, obviamente, não quer perder essa região chamada de Catalunha. Então, assim, pode ser que um dia, né, esse movimento catalão dê resultado e eles consigam se tornar um país independente da Espanha. Mas eu trouxe esse exemplo só para vocês entenderem que essa questão das mudanças de fronteira, elas ainda podem ocorrer, né, agora no nosso tempo contemporâneo, vamos dizer assim. Então, elas começam aí nos fins dessas grandes disputas, mas elas ainda existem nos dias de hoje dentro do continente europeu. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Se tá tudo bem até aqui, como eu disse para vocês, eu coloquei no grupo texto novamente. E eu vou compartilhar com vocês agora 2 perguntas que eu vou dar aí para vocês 10 minutinhos para vocês resolverem, tá certo? Sobre o que a gente conversou até o momento. Então, peraí. Acho que já está aparecendo aí para vocês. Então, essas 2 questões, elas vão abranger aí
assuntos que a gente conversou até agora. Então, agora são 9h47. Quando for 9h57, a gente corrige, beleza? Eu vou ficar aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, já façam a pergunta aqui que eu vou tentando ajudar vocês. Tudo bem? Combinado? Só a resposta, Dana? Oi? Só a resposta? Olha, eu acho que é importante vocês copiarem a pergunta, né? Porque senão vai ficar a resposta solta lá no caderno e Tá bom. sobre o quê, né? Ok?
Nenhuma dúvida, pessoal? Tudo bem por enquanto? Por enquanto tudo certo, dona. Ok. Eu tô na 1 ainda. Quanto tempo passou? Vocês têm 4 minutos para terminar. E aí, pessoal, podemos corrigir? Tô copiando a 2, dona, peraí. Ó, 3 minutinhos aí para vocês acabarem, tá? 10 horas eu faço a correção. Ô, professora, essa daí foi a que a gente fez em sala semana passada? Sim, senhor, Elvio. É a atividade que vocês fizeram na sala. Ah, tá. Então não preciso fazer, né? É, né? Você já fez. Eu posso sair da ligação ou eu tenho que continuar? Tem que continuar, meu caro, porque eu vou continuar explicando matéria, assim que eu corrigir a atividade. Tá bom, então. Vou ficar por aqui. Ok.
Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer a correção. Pode ser? Vamos lá. A primeira, a Eurásia é uma grande massa continental que abrange a Europa e a Ásia. Entretanto, no decorrer da história, certas características naturais representaram obstáculos a uma maior integração entre seus povos. Aponte quais são esses obstáculos. E aí, o que vocês puseram? Eu coloquei que... Pode falar? Pode. Eu coloquei que foram as formações naturais como os montes de Urais e alguns rios como o Rio Don e Rio Volga e o Mar Negro e o Mar Cáspio, que ajudaram na separação das fronteiras e impediram a interação dos povos na antiguidade, essas coisas. Uhum. Mais alguém? Vocês estão aí, Monoano? Tô. Isso aí, Guilherme. Faltou falar da Cordilheira do Cáucaso, né? Vamos lá. Luísa, você falou aí, né, dos Montes Urais. O Guilherme falou aqui que faltou falar da Cordilheira do Cáucaso. E tem os mares Negro e Cáspio. Os rios que você mencionou, Luísa, eles não foram um impedimento, tá? Para a interação entre os povos, né, da Ásia e da Europa, tá? Bom. Então, só essa parte da sua resposta aí que você precisa corrigir, tá? E acrescentar a Cordilheira do Cáucaso. Então, os limites aí que impediram essa integração, retomando, né? Montes Urais, mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. Tudo bem? Bom, sobre a questão 1, alguma dúvida? Acho que não. Não? Então vamos lá. Exercício 2. Considerando apenas o século XX, podemos dizer que houve significativas alterações de fronteiras entre os países europeus, e inclusive a formação de novos estados. Olha o estado aí com a letra maiúscula. Cite pelo menos um exemplo. Então, é para a gente pensar, dentro do século XX, dá um exemplo de alteração de fronteira ou de surgimento de algum novo país na Europa. E aí, o que vocês puseram? Calma. Professora, a Eslováquia é? A Eslováquia é. A Eslováquia não, na verdade é Eslovênia, né? Porque era a Eslováquia quando a gente falava, quando era a Tchecoslováquia. Mas a Eslovênia tá correto. Tá. Mais alguém? Na 2 tinha uma possibilidade de respostas, tinham várias respostas corretas. É que eu não tô conseguindo achar países que se formaram. O Guilherme colocou República Tcheca. Sim, tá correto, Guilherme, República Tcheca. Elvio, você que havia feito a lição na sala de aula aqui na escola, o que você colocou na sua resposta? Calma aí, professora, deixa eu achar aqui. Sim, senhor. É a primeira? A segunda. A do Kosovo
Kosovo. É. E a Mônaco, e Candeira. Esse último eu não sei o que é. Candeira? Tava no livro. Só se você fez confusão na hora de anotar. Mas Kosovo está correto, tá? Tá bom. Mais ninguém, gente? Acho que não, dona. Olha só. Quais as respostas possíveis? Vou dar alguns exemplos. O fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Russo, o fim do Império Otomano, o surgimento da Polônia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da Iugoslávia, o ingresso na União Soviética da Letônia, Estônia e Lituânia, com o fim da Nossa, União que nome difícil. São três países. Letônia, Ai, calma. São 3 países: Letônia, Estônia e Lituânia. Tá no texto isso também, tá, José? Não se preocupa em anotar, tá bom? Os nomes, né? Depois você pode ir lá para você ver direitinho. É diferente mesmo, soa diferente pra gente. Com o fim da União Soviética, outros países e zonas de litígio que surgem como a Moldávia. Lá eu falei para vocês agora há pouco da Rússia e da Ucrânia brigando pela Crimeia. Então, tem uma série aí como o exercício pede apenas um exemplo, tem uma série de respostas que vocês poderiam ter colocado, tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem, dona? Então, olha só. Na sequência, agora a gente vai trabalhar um conceito. A gente vai trabalhar o conceito para depois entender esse conceito relacionado ao continente europeu. Vocês já ouviram falar em hegemonia? Não, dona, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Tá. Prestem atenção. Eu vou explicar o que é hegemonia. Então, presta bastante atenção no que eu vou falar, porque eu vou pedir para que vocês tentem me dar um exemplo de um país que faça isso nos dias de hoje. Tá bom? Então, olha só. Hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro povo, seja usando aspectos da sua cultura ou usando o seu poder militar. Supremacia aqui, pessoal, nasce no sentido de tentar dominar outro povo. Então, quase no sentido de dominação. Então, hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro através da sua cultura ou através do seu poder militar. Certo? Eu vou escrever isso no chat porque eu quero que todos vocês anotem isso, porque isso é a definição de hegemonia. Certo? Bom, tá aí, ó. Hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro, seja através da sua cultura ou de seu poder militar. O João colocou aqui, peraí, tem algumas colocações no chat aqui.
João Vitor falou de reunião soviética. Acho que você quis dizer União Soviética aqui, né, João? Mas eu estou pedindo para vocês me darem um exemplo atual, tá? E a União Soviética, ela não existe desde 1991. Mas isso ainda acontece na Dona, Rússia. Não tem um país que briga com a Rússia por território, alguma coisa assim? Então, pera um pouquinho, gente. Deixa só um minutinho, que eu vou só tentar seguir aqui o que foi posto no chat, aí a gente volta para vocês, tá? Só um momento. A Gabriele colocou aqui, Estados Unidos faz parte? Pensa, eles usam a cultura e usam seu poder militar para tentar dominar povos por aí? O João Vitor, novamente, já que eles ficavam na Alemanha e dominavam lá por seu poder militar. Tá, então, João, vou só retornando. A União Soviética não vale porque ela já deixou de existir há quase 30 anos, né? Jamal colocou aqui, não sei se é por poder militar. China e Argentina valem? Venezuela, não, com certeza a Venezuela não é hegemônica, não, tá bom, Estela? Aí a Luísa perguntou se não tem uma disputa em um país que disputa com a Rússia algum território. Uma disputa mais recente, na real, foi essa da região da Crimeia, né, entre a Ucrânia e a Rússia. E, José, desculpa, eu não consegui guardar o que você mencionou. Se você puder repetir, por favor? eu disse que eu acho que... Eu ia falar Portugal, mas acho que Portugal não tem nada a ver. E o Reino Unido, porque, querendo ou não, a rainha impõe as leis lá, né? Tipo, o povo não tem o direito de opinar, de decidir. E, por exemplo, se você falar com aqueles guardas, com aqueles moços lá, eles brigam com você, entendeu? Então, José, acho que você está fazendo uma confusão aí. eu não sei se tá certo o que eu tô falando, mas eu acho que não. Politicamente falando, a rainha não tem poder de nada. Ela é uma figura decorativa na monarquia. Quem manda no Reino Unido é o primeiro-ministro, tá? Então, assim, e também você colocou que não tem a questão de ouvir o povo, e isso também não é verdade, né? Porque senão lá eles seriam uma ditadura, e o Reino Unido não é uma ditadura, tá? Acho que você fez uma confusão aí com Dona. Bom? Eu falei, mas eu tava meio errado já. Mas eu falei que vai aqui, né? Luísa, você tá com a mão levantada? Pode falar. Eu não sei se tá certo, mas eu vi há um tempo atrás, eu acho que foi em um documentário, alguma coisa assim, um país não, tem uma ilha que era da Inglaterra, né? Eles chegaram lá e eu não sei eu não sei dizer a história exata, mas era da Inglaterra. E aí teve um país que foi lá e invadiu e tomou uma cidade para eles. Uma cidade turística. Só que o povo não tá mais lá. As pessoas fugiram durante a dominação e agora eles estão com território. Não é dominação sobre o povo em si, mas eles pegaram território para eles e a Inglaterra não tentou recuperar depois. Luísa, acho que essa já não entraria aqui nessa ideia da hegemonia, tá? Porque, na real, para a hegemonia ser exercida, eu preciso estar falando, além do território. Eu tenho que ter ali um contato, uma imposição sobre as pessoas que vivem naquele lugar. Tá? Tá. A Bianca levantou a mão. Dona, eu ia falar Portugal, só que eu acho que não tá certo. Porque, tipo, eles usaram a cana-de-açúcar do Brasil, a tinta do pau-brasil, né, pra fazer dinheiro. E também, se eu não me engano, eles imporam regras sobre os indígenas de acordo com a cultura deles. Mas eu não sei se tá certo. Eu sei dona, eu lembrei de um. Pera um pouquinho. Então, Bianca, na real, eu queria que vocês me dessem um exemplo de país que faz isso hoje, na atualidade. Karen, você quer falar?
Sim, professora. Ô, professora. Peraí, pessoal, a Karen que vai falar agora. Ela levanta a mão. Professora, Cuba é? Não, Cuba não é. Não, tá bom. Luísa, Professor, Estado Islâmico não é? não, porque Estado Islâmico não é país. Elvio, Ô, professora, desculpa aí que eu tinha apertado o Alt F4 sem querer. ah, tá bom. O pessoal, é o seguinte, ó. A Gabriele tinha falado no chat que Estados Unidos é um exemplo de país que exerce a hegemonia. E ela está correta. Na atualidade, os Estados Unidos é um país hegemônico e que se utiliza aí da sua cultura e da sua força militar para dominar outros povos. Infelizmente, nossa aula chegou ao fim, então eu anotei aqui que a gente vai retomar essa ideia da hegemonia a partir dos Estados Unidos para vocês entenderem por que a gente considera eles hegemônicos, né? Como que ele consegue fazer essa dominação, tá certo? Então, rapidão, para não atrasar vocês para a próxima aula, eu vou interromper a gravação aqui e refazer a chamada rapidinho.